Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou usar uma aula do Ansel Adams para tentar explicar para vocês o raciocínio fotográfico. Eu vou usar só um pequeno trecho desse livro aqui, porque o resto desse livro é muito complicado de se entender e a gente conseguiu ver que nessa primeira aula de raciocínio fotográfico aqui do EV, ninguém teve a coragem de responder ali no comentário o resultado da pergunta que eu fiz, né? E a gente consegue ver que algumas vezes algumas pessoas conseguem responder assim com muitas palavras que acabam não fazendo sentido para uma atividade que é lógica e matemática, né? E é essa parte da lógica e da matemática da fotografia e desse raciocínio fotográfico que a maioria dos fotógrafos aqui não tem, né? Que não conhecem principalmente, né, que na maioria das vezes eles podem até nem conhecer isso, né, nem saber que existe. Essa aula do Ansel Adams faz parte dessa aula de fotometragem pelo sistema de zonas que o Ansel Adams inventou. Através desse sistema de zonas eu consigo controlar todas as tonalidades de uma fotografia e fazer com que todas essas tonalidades apareçam na fotografia, as diferenças entre cinzas, preto e branco. E essa era a principal técnica para se conseguir isso, né? Para se conseguir pelo menos 10 tonalidades de cinza, preto e branco numa fotografia positiva. Essa aula aqui é uma aula de faculdade e provavelmente próximo do terceiro ano ou quarto ano. Então vamos lá. Essa aula se chama As Escalas das Zonas de Fotometragem. E eu escrevi aqui porque eu precisei traduzir, porque é importante a gente seguir ao pé da letra esse ensinamento do Ansel Adams aqui, porque é um assunto técnico, né? Nesse ponto, nós estabelecemos o ponto central na escala de exposições. E esse ponto central é a zona 5 da escala de fotometragens. E valores dos negativos e valores da impressão, que é da ampliação, que é o valor 5. Esse é o valor intermediário, né? Nós sabemos por experiência que reduzindo a exposição produzirá valores mais escuros nos valores da impressão e aumentando a exposição produzirá valores mais claros na impressão. Para determinar o restante da escala de cinzas, definimos uma mudança de um ponto da exposição como a mudança de uma zona na escala da exposição. E o cinza que resulta na ampliação é considerado um valor, um ponto, mais alto ou mais baixo na escala da impressão. Se esses conceitos são novos para você, eu recomendo imensamente que você faça uma série de exposições usando ou filme convencional ou Polaroid PB. Nós vamos usar o sensor e sempre o M, o manual da nossa câmera. Só usando o M que você vai conseguir aprender. E nesse caso você pode usar tanto cor quanto PB. No PB é mais fácil de se ver, né? E vai dar para ter uma boa indicação da relação entre as zonas de exposição com os valores da ampliação, impressão ou cópia. Use uma superfície uniforme e iluminada igualmente e faça uma fotometragem correta no zero de um muro, de uma parede de concreto, um pedaço de tecido que seja mais ou menos homogêneo e cinza de preferência, né? Tire uma foto com a fotometragem correta. Essa foto é a zona 5, que é a zona central na escala de fotometragem, né? Depois, reduza um ponto a cada vez e tire uma foto de cada ponto reduzido para fazer as zonas 4, 3, 2, 1 e o 0 na escala da fotometragem. Volte à exposição normal usada na zona 5 e incremente um ponto acima e tire uma foto de cada ponto para produzir as zonas 6, 7, 8, 9 e 10 na escala das exposições. Se a exposição normal correta, a zona 5 na escala, for, por exemplo, 1,30 com diafragma 8 e o ISO 100, a sequência de exposições será como a seguir.
Nessa parte aqui não precisa muito porque ele fala em revelar os negativos, né? E ampliar essas fotografias, principalmente essa com a zona 5, deixar essa foto homogênea aqui do muro de concreto na mesma coloração que o cartão cinza 18%. Essa zona 5 vai ser o cinza 18% dentro da escala. Depois amplie todos os outros negativos, que no nosso caso já estão as fotos prontas, com o mesmo tempo e a mesma forma com que foi feita a zona 5, para que tenha essas colorações para o escuro e para o claro, né? O resultado será uma série de fotos cinzas representando cada valor na escala e deve se estender de preto profundo ao branco puro. Nessa outra parte aqui, a gente vai entrar nesse Dynamic and Textural Ranges, né? Que é o Dynamic Range e o Textural Range, né? Que é a abrangência dinâmica disso e a abrangência textural da imagem. Como discutido antes, a escala dos valores da ampliação é centrada por volta de valor 5, que corresponde ao cartão cinza de 18%. Se você examinar as fotos com valores escuros abaixo do valor 5, você deve ver que qualquer textura ou detalhe na superfície da foto é claramente visível nos valores 4 e 3. No valor 2, um senso de substância e textura deve restar. No valor 1 é quase preto profundo e quase sem detalhes, e nem qualquer tipo de impressão real de substância. E o valor 0 é o máximo de densidade de preto do tipo do papel fotográfico que foi ampliada essa foto, e sem detalhes ou textura. Uma progressão similar ocorre com os valores mais claros. Valores 6 e 7 devem mostrar textura e detalhes na superfície fotografada. Valor 8 é muito claro, com alguma leve textura e algum senso de substância na imagem. Valor 9 é quase branco puro. E o valor 10 representa o branco puro que o tipo do papel fotográfico apresenta, né? Como o valor 0 não tem textura ou substâncias, valores 0 e 10 servem assim como referências chaves dos valores, e não são valores verdadeiros no sentido de conter substância na imagem. Deve ser entendido que esses valores são meramente pontos numa escala contínua que abrange do preto profundo ao branco puro. Cada um dos valores representa uma área de cinza levemente mais escura e levemente mais clara, e cada valor individual de cinza produzido na sequência desse tipo representa o ponto central da respectiva zona. Se quisermos ter uma precisão maior na avaliação, podemos usar meio ponto ou 1/3 de ponto. A diferença é que teria que usar com meio e 1/3 de ponto, teria que usar a velocidade para se fazer essa diferença, porque pelo diafragma é bem mais difícil, né? Porque o diafragma é muito difícil de fechar 1/3 de ponto, mesmo que na câmera apareça esse terço de ponto, né? Existem 3 importantes escalas dentro da abrangência total de exposições, que podem ser impressas ou ampliadas. A escala total do preto ao branco é representada pelas zonas 0 a 10. Dentro disso está o Dynamic Range, representando os primeiros valores usáveis. Acima da zona 0 e abaixo da zona 10, ou as zonas 1 a 9, é a abrangência das zonas que contêm qualidades definidas de textura e o reconhecimento de substância. E a área textural, que é o Textural Ranges, né, da zona 2 a 8. O que o Ansel Adams mostra aqui nessa aula pra gente é que dentro de uma única cena existem todas essas zonas de fotometragem. Existem todas essas colorações, desde o branco
até o preto, né? E numa foto preto e branco vai passando por esses cinzas. Numa foto colorida ele vai passando por essas densidades das cores até ficar branco ou até ficar preto, né? A diferença são essas tonalidades de cinza e a densidade da cor, né? E nessa aula aqui é mais para mostrar para vocês onde é que se encontra o HDR e o DR. Então, dentro da fotografia normal, da fotografia pura, da fotografia, existe essa escala chamada DR, que é o Dynamic Range. Dentro do HDR, que é o High Dynamic Range, toda essa escala de 0 a 10 é feito fotos dessa mesma cena dentro dessa escala de 0 a 10. Então essa cena vai estar reproduzida assim, desde o mais claro até o mais preto. E o que o HDR faz é pegar esses cinzas mais claros aqui e encaixando esses cinzas claros dentro de um lugar onde deveria ser escuro. O filme ou o sensor, eles não têm como captar a luz como os olhos captam. Esse DR, que é o Dynamic Range da fotografia, também tem esse limite de cinzas que vão aparecer do branco ao preto. E com certeza eles não serão mostrados como a gente vê pelos nossos olhos. Então, dentro do HDR, é a mistura de todas essas fotografias aqui para se criar uma fotografia bem iluminada, teoricamente, né? O que o HDR faz é simplesmente preencher essa parte escura das fotografias, que é a parte de sombra, com esse outro dynamic range dessas outras fotografias mais claras, para preencher essa parte que ficou um pouco mais escuro, para ter um pouco mais de detalhamento. E ao contrário, quando é essa parte muito clara da foto, né? Tipo uma nuvem que vai ficar mais clara, com essa foto com a densidade 10 aqui, por exemplo, ela vai ficar com o céu um pouco mais escuro e vai aparecer mais detalhes. Dentro da fotografia, que é escrita com a luz, existe o DR, que é o Dynamic Range. O HDR são no mínimo 3 DRs diferentes para montar um HDR. E são no máximo quantas fotos quiserem, né? Você pode fazer com uma série de fotografias e montar, mas essa série de fotografias tem que ter essas diferenças de exposições, que é esse bracketing, para que o programa ali consiga achar as partes onde tem a densidade ali para poder colocar dentro da imagem. Então o que a HDR faz é, ao invés desse Dynamic Range, que é uma fotografia normal, mostrar todas essas escalas de cinza dentro de uma cena, o HDR preenche esses cinzas e coloca assim uma quantidade menor de cinzas, para que essa imagem fique um pouco melhor visível nessas partes escuras da fotografia, né? O HDR é bem mais fácil de fazer do que esse sistema de zonas, mas esse sistema de fotometragem por zonas do Ansel Adams, você consegue fazer com que esses detalhes nas sombras e nos claros apareçam dentro de um negativo só. Só que eu não vou entrar nesse assunto porque isso é extremamente difícil de se fazer, porque exige cálculo, exige revelação hoje em dia, que não tem mais, né? E para nós aqui, assim, talvez não sirva esse sistema de zonas, mas o que serve para nós é que saber que existe essas diferenças de escalas na luminosidade dentro de uma única cena. Existem luzes que vão de 0 até 10. Então ele vai desde o muito claro, que seria o branco, um reflexo ali na cena, até a sombra da sombra ali, que vai estar no preto mesmo, né? Dentro dessas duas extremidades aqui, que é o branco e o preto, existem todas essas tonalidades de cinza ou cores. Essa fotometragem que a gente fez aqui, a gente já consegue ver que existe uma diferença entre fotômetros, né? Entre o que a fotometragem correta 0 nos dá e o que a gente pode fazer com sub ou superexposição. E isso é importante que a gente use para que a gente controle a nossa cena sem precisar fazer montagem nem nada, sem precisar ter um trabalho extremo dentro do programa para a gente corrigir isso, né? Ou então ter que montar várias cenas para se fazer uma fotografia.
que acaba virando uma montagem, né? Para você entender perfeitamente isso e tentar usar isso nas suas fotografias, você precisa decorar aqueles EVs. E o decorar o EV significa você treinar esses EVs e treinar de cabeça também. Você escrever num papel ali as listas de velocidade, diafragma e ISO e ir tentando achar esses pontos dos EVs e tentando entender por que existem vários EVs zeros dentro de uma mesma fotometragem. Isso já foi falado lá na aula 5 do curso básico nosso aqui. E ainda tem mais 2 aulas de EVs. E acreditem ou não, vocês saberem usar bem esse EV de cabeça, assim, que esse EV seja uma coisa muito natural para vocês, vai facilitar muito a vocês configurarem a câmera em qualquer situação. Mesmo em situações assim, em que as coisas vão ser muito rápidas de mudança, tipo dança dentro de um palco ali que mudam as luzes totalmente, né? E várias vezes durante o espetáculo. Vocês entendendo isso, vocês vão conseguir corrigir a câmera muito rapidamente assim que muda a luz numa cena, sem precisar depender de um automatismo na câmera fotográfica para que ajude você a corrigir isso. E pode acreditar em mim que para ser fotógrafo é muito importante você aprender o EV e fazer com que esses EVs fiquem naturais dentro da sua cabeça, que se eu te perguntar qualquer coisa ou se qualquer pessoa te perguntar sobre um EV, você consiga calcular e responder isso em menos de 30 segundos ou no máximo 1 minuto. E isso não é uma coisa difícil, isso parece difícil, mas quando vocês entenderem a lógica do EV, vocês vão ver que, putz, era muito fácil, que a maior dificuldade era nós mesmos querermos entender aquilo, porque é extremamente fácil, vocês usam todos os dias, assim, para quem faz fotos todos os dias. A grande diferença para quem usa automático é que é a câmera quem está fazendo esse ajuste para vocês, e é extremamente importante para todos bons fotógrafos saber fazer esse ajuste e por que está fazendo esse ajuste. Eu vou terminar aqui com uma frase aqui do Ansel Adams. Essa frase ainda não foi muito usada porque ela é difícil de entender, é bastante válida e também é fácil de entender, não é muito difícil também não. Que é assim, ó: a fotografia na prática, o objetivo não é pegar uma superfície iluminada homogeneamente e fotografar em várias exposições. A fotografia é feita dentro de uma escala de luminosidades diferentes dentro de uma cena só. Ansel Adams. Dá para entender, né? Que dentro dessa única cena que a gente está vendo, se você olhar para a paisagem, ou mesmo se olhar na frente do seu computador, aqui onde você está, nessa mesa, a gente vai ver branco, preto. Se a gente conseguir ter essa facilidade de enxergar em cinza, eu ainda vou ver todas as escalas em cinza. Se você não consegue enxergar em cinza, é muito fácil fazer isso. Para você experimentar olhar em cinza, preto e branco, é só colocar um filtro vermelho na frente do olho e você substituir esse vermelho pela cor branca. Se você colocar esse filtro vermelho na frente do olho, você vai ver que as outras cores ficam totalmente apagadas e só sobram tonalidades diferentes de vermelho, né? Aí é só tentar eliminar esse vermelho que você consegue entender e enxergar em cinzas. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que tenham entendido essa aula, espero que consigam raciocinar fotograficamente e que vocês consigam usar o EV assim facilmente na vida de vocês, porque vai ser muito importante para vocês. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Clique no gostei se você gostou, compartilhe, favorite, comente também e se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima aula.